Carnaval, no ritmo de carnaval, os donos da bola tá chegando na sua tela. E temos muita informação para você. Hoje tem Cruzeiro, sexta-feira de carnaval, tem Cruzeiro no Gigante da Pampulha. Ah, essa Pampulha que vai ficar movimentada, hein? O bloquinho aí do Cruzeirense vai se movimentar lá na Pampulha a partir de 4h30 da tarde, jogo contra o Patrocinense. E é claro, recebendo o pessoal de patrocínio que vai estar aqui dando aquela força para a equipe do interior. Mas antes a gente vai abrir os donos da bola que está em ritmo de carnaval com o bloquinho do Atlético que passou lá no interior mineiro, São João del Rei. Pô, como que... Você acredita que deu aquela escapulida? Que eu ia falar Tiradentes, André. Você acredita num negócio desse? Mas é do lado, é ali 5 quilômetros. Ô, São João del Rei, minha querida São João del Rei. Não deu pro Atlético. O Atlético venceu por 2-0 e teve ação de um super-herói. Acompanha aí a reportagem. Pressionado, o Atlético foi a São João del Rei visitar o Atlético. Provocado pelo prefeito da cidade, Hulk estava com vontade e já foi logo tentando uma bicicleta de fora da área. As duas equipes precisavam da vitória e o primeiro tempo foi de chances para os dois lados. Nesta jogada de Alisson, o Atlético chegou com perigo, mas o Galo se safou. A resposta veio nesta cabeçada de Igor Gomes, que parou na trave. Hulk insistia em busca do gol, até que em uma jogada individual sofreu o pênalti. Cobrança forte no canto e Atlético na frente. A noite era mesmo do camisa 7. Bela cobrança de falta e vitória atleticana. Com 2 gols de Hulk, Atlético 2-0. Eu treino muita bola parada, porque em jogo assim a gente pode decidir, foi o que aconteceu hoje. O Galo ganhou, mas ganhou de um time muito bom, muito forte fisicamente. E hoje vencemos. Mas vencemos um jogo que, se nós não tivéssemos vencido, tivéssemos empatado o jogo, ou empatado um outro jogo e coisa e tal, nós não sairíamos tristes, não. Ai. Então tá. Então, se tivesse empatado o jogo, não tava triste. Filipão pergunta isso para a torcida do Atlético, se estava de boaça ter empatado com a equipe do Atlético. É, Filipão, eu até tento, viu? Eu até tento, mas já vou ter que começar o programa já falando a respeito do desempenho do Atlético ou do não desempenho do Atlético. Mais uma vez, mais uma oportunidade que o Atlético tem de entrar em campo e não demonstrar o futebol que o elenco pode demonstrar. A minha... eu não vou falar que é a minha implicância, não, porque eu não estou implicado. Eu tento analisar da melhor maneira possível o futebol que o Atlético não apresenta. E eu não estou falando de agora. Eu já falo isso desde o Campeonato Brasileiro do ano passado, quando eu aponto que, na minha opinião, o Filipão não consegue tirar o melhor do elenco que ele tem nas mãos. O Atlético conseguiu grandes vitórias no Campeonato Brasileiro do ano passado? Sim, conseguiu. A gente enumera essas vitórias, a contra o Flamengo, contra o Grêmio. Mas o Atlético, de uma forma geral, com o elenco que tem, ele é muito dependente de uma grande estrela. Do brilho do Paulinho na temporada passada, que arrebentou, foi artilheiro do Campeonato Brasileiro, e do Hulk, que desde quando ele estreou com a camisa do Atlético, ele carrega a alcunha de super-herói e ele salva muito o Atlético. O Hulk é uma grande diferença. Essa é a minha visão, que ontem, mais uma vez, o incrível Hulk surgiu, colocou a bola debaixo do braço e conseguiu trazer a vitória para o Atlético. Tá aí o lance, que foi uma habilidade dele, uma explosão que ele tem e que, na maioria das vezes, só é parado mesmo com falta. E tá aí, foi pênalti. Pênalti marcado para o Atlético, com o empenho do Hulk de ter a sua força, a sua explosão, de buscar a vitória para o Atlético. Eu acho que o momento é necessário uma reflexão.
Da gente entender que o Atlético, pelo conjunto que já existe, pela força que já vem da temporada passada, na minha visão, eu estou falando por mim, é muito pouco o que tem mostrado até aqui. Ah, mas Elton tem poucos jogos. Tem sim, tem poucos jogos. Mas outros clubes, você vê um futebol já elaborado pelo dedo do treinador. Eu falo do América, eu falo da vitória que o Cruzeiro construiu em cima do Atlético, que é mérito do treinador do Cruzeiro, que tem que apontar isso sim. Então eu ainda espero, o Filipão falou que em 15 dias já dá para mostrar o bom futebol. Torcedor atleticano, é esperar por isso. Porque até aqui, se não fosse o incrível Hulk, teria complicado ainda mais. Deixa eu apresentar a turma toda que está comigo, que eu já usei minha cota de fala para hoje, viu? Rodrigo Genta, meu querido Papai Noel. Em pleno carnaval, a gente traz o Papai Noel aqui, é só a Band mesmo. Rhapsody! Tamo junto, irmão. E tá no ritmo de carnaval. De calo. Tá no ritmo. A turma aqui, acabando o programa, já cada um caçando um bloquinho. Menos o meu querido Valu, que trabalha mais uma beiradinha. Boa tarde, Valu. Boa tarde, querido. Mas tá no ritmo. No ritmo. E o Genta hoje não vai me mandar notícia aqui através do WhatsApp, porque ele tá ao vivo. Ele tá ao vivo. Hoje eu vou poder falar comigo. Vai te xingar e encher a paciência. Tiagão também, devidamente trajado. Já pro bloquinho. Não. Tá lindo. Tá lindo. Tá lindo. Aqui, ó. Você entrou em ritmo de folia aí, já levantando o dedinho. Tá felizão assim também com o Atlético de Luiz Felipe Scolari? Não, de maneira nenhuma. Bom, fala do jogo, né? Fala do jogo. O Galo ontem teve um comportamento apático, foi um time muito frágil. A verdade é o seguinte, tá? Eu poderia passar um pano pra questão física? Poderia. Fisicamente, o outro time tá treinando mais tempo. Mas a questão não é física, a questão é técnica. Não tem entrosamento nenhum. O time com 2 volantes, e ainda mais 2 volantes pegadores, Elton, não tem saída de bola. Hora nenhuma o Atlético conseguiu construir uma jogada que a bola saísse do goleiro, chegasse no zagueiro, volante, toca no meia, distribui o jogo. O Atlético não conseguiu fazer absolutamente nada. E ontem teve uma cena que vai me desculpar, com todo o respeito à história do Filipão. Se aquilo está sendo treinado, está sendo daquele jeito, ele precisa explicar. O goleiro o zagueiro toca no goleiro, o goleiro dá um bicudo pra frente. Então por que ele já não dá um bicudo de uma vez e abre mais e sobe a linha para poder pressionar? Então assim, ontem o que eu vi está sendo lamentável. Graças ao Hulk, graças à qualidade dele, nós conseguimos a vitória. Ele sozinho conseguiu entrar pela esquerda, roubou a bola, entrou pela esquerda e sofreu pela direita, perdão, e sofreu pênalti. E o segundo gol também dele. Ele pega a bola, mata na frente, o cara dá um rapa nele, ele sofre a falta e ele faz aquele golaço de falta. O que o Filipão fala no final desse vídeo que você mostrou é um absurdo. Se a gente tivesse saído daqui com empate, tava tudo... Porque o time é bom. Que isso, cara? Que isso? Sair com empate contra o Atlético, olha, com todo respeito à equipe do Atlético, que é uma equipe bem administrada, é uma equipe que tem uma SAF, que trabalha muito sério, a gente sabe que o pessoal trabalha sério, mas vamos falar a verdade, o futebol apresentado pelo Filipão até aqui é pífio. É o que eu digo. Fisicamente eu podia passar um pano, fisicamente tá atrás mesmo, chegou há pouco tempo, tá treinando. Agora, não tem uma jogada, não consegue conectar um único lance sequer. Eu não tô falando que tem que ser o time do Guardiola, não. Mas pelo menos uma conexão de bola tem que ter, gente. Gente, eu acho que assim, até contrariando aqui o que o Thiago falou, o Thiago, ontem, né? Início de temporada, não, esse time é o mesmo, né, Thiago? Só veio como é que é o nome Gustavo dele? Scarpa. O Scarpa. Não tem nem a desculpa de desentrosamento. Acho que nem essa desculpa tem, o time está desentrosado, nada disso. Acho que o Vitor Martins ontem foi muito feliz, ele fez uma brincadeira no Twitter, ele fez um campinho. Qual que é a jogada do Atlético? Todo mundo chutando bola no Hulk, que é pouco demais para uma equipe que é cara. Tem muito atleta ali com qualidade. E uma observação, o Arana, gente, eu acho que o Arana joga bola demais. Ele joga muita bola, mas o Arana precisa acalmar, né? Aquele lance que ele deu, aquela pernada foi uma falta clara, eu acho que era até para expulsão. Que ele larga o pé nas costas, o Arana precisa acalmar. No clássico ele também estava muito nervoso, ontem a mesma coisa. É pouco. Eu acho que acho que essa atitude do Arana reflete também acho que talvez no futebol fraco que o Atlético tem apresentado nesses jogos, viu?
que a turma tá nervosa. O pessoal tá muito nervoso. Ô, Geta, vou colocar aqui na tela aqui agora. Ô, André, coloca aí pra gente a foto. Que é uma foto. Tá aí, ó. O prefeito. Ô, Thiago, Thiago Fernandes, pra quem era essa mãozinha no ouvido aí do Hulk? Você tem uma ideia do porquê que ele ficou com tanta... Eu vou usar o termo do personagem, tá? Com tanta raiva. Isso foi pro prefeito, certamente, mas eu gostaria que essa foto fosse o Filipão fazendo para vocês três. Elton, Rodrigo Genta e André Repshow. Até porque, como diz muito bem meu amigo Valu com frequência aqui, ele cita muitas músicas boas. Obrigado, Eu vou citar Thiago. Gilberto Gil hoje. Nossa. Tenho pena de quem chora. De quem chora tenho dó. Quando o choro de quem chora, não é choro, é chororô. Porque, Meu Valu, Deus, hein? vou dizer uma coisa aqui para os meus três amigos. O futebol do desempenho, que eles tanto amam, perdeu pro Atlético lá, ano passado. Futebol do desempenho. O futebol que não tem desempenho, meteu 2-0 ontem. 2-0. E aí, o futebol sem desempenho foi lá, ganhou do Atlético, como eu disse aqui ontem. Era impossível o Atlético perder pro Atlético. Tá aí o resultado. Futebol, gente, não tem mistério. É bola na casinha. Ganhou, tá ótimo. Perdeu e de fato. E tem que ser assim. É o resultado que importa. Ninguém entra em campo buscando desempenho. Como eu disse, o futebol do desempenho no ano passado não foi eliminado pro Atlético por causa de um pênalti que poderia ter sido marcado. O futebol, que é eficiência, que é o que importa no futebol, foi lá e meteu 2-0. Bom, o chororô é livre para meus amigos. Eu acho até que os três estão ali prontos para chorar juntos. Aqui na tela da Band. Eu já escutei muita bobagem na minha igual vida. essa. Mas igual isso aí. Se futebol é desempenho, por que o torcedor Futebol é tá... eficiência. Por que, já que o futebol é eficiência, por que o torcedor tá tão chateado com o que o atleta Eu tem vou te apresentado? responder com tranquilidade. E por que ele pediu a demissão do Turco ano passado? É, ano ele é retrasado? super eficiente. Era, o time conseguia resultado. O que mais conseguiu até então. Só para te responder, se vocês quiserem, eu respondo um por um, mas eu acho que fica mais fácil responder só o pateta ali do cabelo branco. A situação é a seguinte, por que o torcedor fica chateado? Porque o torcedor tem uma péssima mania de gostar do futebol ofensivo. Futebol tem que ser eficiência. O Mourinho, ele é tricampeão da UEFA Champions League, jogando futebol reativo. Aí não tem torcedor lá ficando, eu quero aquele time intenso, aquele time de raça. E aí vai lá, contrata quem? Contrata Sampaoli, contrata o Inominável, contrata esses caras e não ganham. Não ganham absolutamente nada. Peraí. Futebol é título, bola na casinha. E não tem título, velho. Futebol é título, vocês não ganharam nada ano passado. O Atlético não ganhou. O Atlético não ganhou. Não tem título. Para, velho. O Peraí. Atlético gasta um caminhão. Respondeu o Thiago. Peraí, você vai responder. Eu preciso ouvir um cara que tá só observando tudo. E quando ele fala, ele sempre vai soltar uma. Valu, por favor, me socorra. Como diria o grande Toninho Camarão, tô só de butuca. Um abraço, Toninho Camarão, boa tarde pra você, meus amigos, a quem nos assiste. Eu acho que essa situação, essa insatisfação por parte do torcedor do Atlético e também gera algumas críticas, eu acho que é mais pelo acumulado Filipão do ano passado, Elton, porque com sinceridade, eu acho que o Atlético poderia estar mais organizado, mesmo nesse instante da temporada, mas eu pergunto aqui pra vocês, o Palmeiras, que está com Abel Ferreira e a mesma equipe do ano passado, está pronto? O Flamengo está pronto, com o Tite também no ano passado? Por que o Atlético, a essa altura da temporada, deveria estar pronto? Eu acho que deveria ter um esboço de organização. É muito frustrante, eu imagino que seja para o torcedor atleticano ver Hulk, Paulinho, Scarpa, Arana, Igor Gomes, que não é um jogador de qualidade ruim, e não ver jogadas acontecendo, vez ou outra, ainda dentro de uma partida, ver um sistema de defesa, o Gemerson, ele vai ser expulso em algum jogo. Isso aí, eu não tô aqui fazendo nenhum tipo... É só você ver o comportamento, como o Atlético é desorganizado para atacar e para defender. Eu acho que poderia estar melhor, mesmo a essa altura da temporada? Acho que sim. Mas eu também estou levando em consideração o começo de temporada. O próprio Luiz Felipe Scolari pediu um pouco mais de tempo, mas eu acho que essa exigência vem mais do ano passado, dos jogos em que realmente o Atlético não esteve bem e que faltou criatividade em um jogo coletivo.
nem sempre o Hulk vai resolver. E nem sempre ele resolveu na temporada passada. Por coincidência, entre aspas, foram exatamente os jogos que o Atlético teve mais dificuldade. Olha só, o Valu falou uma coisa muito importante, que é bom o Atlético ligar o sinal aí de alerta quando fala a respeito do Gemerson. E eu vou dar uma explicação. É o terceiro jogo, o Gemerson já fica suspenso para a quarta rodada. Então ele recebeu Não, a gente está agora na quarta rodada. Recebeu 3. E recebeu 3 cartões amarelos. No jogo contra o Cruzeiro, ele fez 7 faltas. No jogo de ontem contra o Atlético, lá em São João del Rei, nos primeiros 45 minutos de jogo, ele fez 5 faltas. É muito, é claro, ele é zagueiro, mas ele tem que ser protegido. Falta algo nessa aproximação do adversário para não deixar que o zagueiro seja a linha de frente. A gente lembra de zagueiros que já passaram jogos e mais jogos sem cometer nenhum tipo de falta. Por quê? Porque a linha de frente era mais combativa e chegava para ele uma bola espirrada, que ele não precisava ser tão veemente. Tá sobrando demais nele, Isso, né? tá ficando tudo pra vir na cabeça dele. Eu preciso colocar o HG na roda. HG, meu querido, você estava acompanhando cada um dos testemunhos dados aqui pelos nossos queridos e eu queria a sua avaliação em cima de tudo que já foi falado, até pelo momento abre o coração de Thiago Fernandes. Eu queria que você falasse sobre esse momento do Atlético que, mais uma vez, HG, ganhou graças ao senhor Givanildo. Boa tarde, HG. Boa tarde, Altinho. Abraço a todos. O Thiago Fernandes, ele continua usando drogas muito pesadas, né? Tá muito claro isso. Então vamos mais uma vez chamar o BIM da ambulância para vir buscar, porque é impressionante os despropósitos ditos e, acima de tudo, a defesa que é feita diariamente aqui. Todas as vezes que a gente critica, eu recebi recentemente uma mensagem que essa pessoa disse assim, suas críticas beiram a implicância. Não. É porque tem tanta gente para massagear que quando alguém critica é taxado de chato, é taxado de arrogante, é taxado de injusto, na maioria das vezes. O Atlético, na temporada, não existe a portabilidade de futebol. Futebol que o Atlético jogou até a penúltima rodada do retorno do Campeonato Brasileiro do ano passado está muito longe do futebol jogado até aqui no ano vigente. Detalhe, a base de elenco é exatamente a mesma, reforçado por um cara que é muito acima da média. E o Atlético melhorou? Não. O Atlético vai pegar ritmo? Vai. Esse time vai pegar ritmo. Eu não tenho dúvida nenhuma que isso vai acontecer. O Atlético tem um trabalho de fisiologia e um trabalho físico de altíssimo padrão. Agora, o que me incomoda é o Atlético ter um elenco pouco físico. Aí os caras vão abrir planilha, tentar me explicar que eu não tenho razão. Eu tenho achado o Atlético um time pouco físico e no aspecto de ajuste muito exposto. Muito exposto. Então, o Atlético depende sim da genialidade do Hulk, de uma jogada individual do Paulinho, de uma jogada também de qualidade daqui a pouco do Scarpa, da genialidade do Arana, ou por vezes até... Enfim, depende disso, porque coletivamente, até aqui na temporada, é um nada. Tecnicamente, é muito qualificado. Então, quando uma coisa... Aqui alguém vai estar dizendo assim, meu filho, mas... Tecnicamente, o jogador cresce quando coletivamente o time está ajustado. Ninguém tem dúvida disso. Agora, em jogos como o de ontem, quando você tem um sujeito do gabarito, do cabedal do Hulk, ele vai lá e decide o jogo. Mas, coletivamente, o Atlético, até agora na temporada, é um nada. Eu já vou fazer a pergunta para você mesmo. O quanto pode ser uma preocupação essa demora do Atlético para se acertar? Porque muito se fala a respeito da qualidade do Campeonato Mineiro, do que o Campeonato Mineiro pode tirar dessa equipe. A gente vê outros campeonatos que já tiveram mais clássicos, o Campeonato Paulista e o Carioca, então, é um exemplo perfeito para isso, para tirar essa exigência. O quanto pode ser preocupante o Atlético estar demorando a se ligar e o Filipão, na fala dele, ele falar dos 15 dias que ainda precisa para ver esse time jogando da melhor forma. Não duvido que o Filipão esteja falando o que efetivamente vai acontecer.
Daqui 15 dias o time pode ganhar muito com isso. E o Filipão, eu acredito que não esteja falando isso da boca para fora. Né? A fisiologia chega e diz para ele que, olha, esses jogadores vão ficar fisicamente muito bem daqui uns 15 dias e tal. E é assim, o trabalho é matemático, sim. Uma coisa está ligada diretamente à outra. Agora, o que me preocupa é a gente ficar daqui cobrando um futebol que o Atlético nunca jogou, que é o futebol bonito, vistoso. O Atlético não é um time que joga bonito e joga de forma vistosa. Esse é um problema para mim. Então, eu não espero que o Atlético jogue um futebol bonito e vistoso. Mas também, por outro lado, acho inaceitável que jogue tão pouco como tem jogado. E aí eu olho para o retorno do ano passado e a dificuldade do turno e penso o seguinte: os times que jogaram muito fechadinho com o Atlético ano passado, o Atlético teve muita dificuldade. No retorno, os times precisavam buscar resultados e abriram um pouco mais e o Atlético teve um pouco mais de facilidade. E aí, no retorno, deu aquela arrancada e quase ganhou o título. Eu só não sei se o Atlético vai encontrar pela frente no campeonato estadual adversários que vão jogar aberto e dar muito espaço. Ontem não foi um caso, mas em 2 bolas paradas o Atlético resolveu o jogo, na genialidade do Hulk. Mas não acho que vai jogar um futebol vistoso e entendo que sempre que encontrar um adversário muito fechado, terá dificuldade. Obrigadão, daqui a pouquinho a gente volta. Eu quero que você fale a respeito do Cruzeiro e também da situação do Vitor. Do Vitor, que hoje é gerente de futebol do Atlético, mas pode se tornar aí. Deixa eu